Ao longo das décadas, poucas empresas tiveram um impacto tão profundo e duradouro no mundo dos videogames quanto a Capcom. Com títulos icônicos, eles moldaram a indústria e redefiniram o que os games poderiam ser. No centro dessa revolução está a lendária franquia Street Fighter, uma série que não apenas redefiniu o gênero de jogos de luta, mas também estabeleceu um padrão de excelência no mundo dos games. Mas no meio disso tudo, será que, de fato, a Capcom que conhecemos chegou a desenvolver um console de mesa para seus jogos? Você está no Dockwave e essa é a história do CPS Changer, o console da Capcom. Em alguns vídeos anteriores temos explorado diversos capítulos intrigantes da história dos videogames no quesito hardware. Isso inclui a investigação das histórias enigmáticas por trás do Sega Netune e do Nintendo 64, na qual já falei em vídeos anteriores. Na edição de hoje, embora estejamos indo mais a fundo no mundo dos games, este provém de uma renomada empresa, a Capcom. Curiosamente, apesar desse hardware de ser relativamente underground, ele de fato teve um lançamento oficial nos anos 90. Como você provavelmente notou na thumbnail, estou me referindo a um produto que a Capcom fez no início para meados dessa década. Sim, a mesma Capcom que desempenhou um papel crucial não apenas em revitalizar os fliperamas com o icônico Street Fighter 2, mas também em estabelecer uma presença notável como uma desenvolvedora e editora de destaque para os consoles caseiros da Sega e da Nintendo. Portanto, a pergunta que surge é: como uma empresa tão respeitável com uma série de conquistas poderia lançar um sistema de jogos caseiro nada conhecido e descontinuado em um curto espaço de tempo? Portanto, vamos voltar para os anos 70, quando os fliperamas estavam apenas começando. Um visionário chamado Kenzo Tsujimoto fundou a IRM em 79. Naquela época, os jogos de fliperama eram um território praticamente inexplorado, mas Kenzo Tsujimoto viu um potencial infinito. Pouco sabia ele que estava prestes a traçar um caminho que levaria à criação de alguns dos jogos mais icônicos da história. O nome IRM pode não soar muito familiar, mas o que talvez você não saiba é que Kenzo Tsujimoto também era presidente de outra empresa chamada IRM, e foi com essa empresa que ele teve seus primeiros sucessos notáveis nos fliperamas, incluindo a renomada série R-Type, que conquistou o coração dos fãs de jogos estilo shooter com naves. Entretanto, em 83, Tsujimoto tomou a decisão de focar na sua nova empresa que conhecemos hoje, a Capcom Company. O nome Capcom é uma abreviação de Capsule Computers, um termo usado na época para descrever as máquinas de fliperama. A partir daí, a Capcom focou-se praticamente somente em fliperamas. Em 84, lançaram seu próprio game nesse segmento, o modesto game chamado Vulgus. Rapidamente, a empresa ganhou reputação por oferecer jogos de alta qualidade que cativaram a imaginação dos jogadores. Mas eles não pararam por aí. A Capcom se tornou uma desenvolvedora-chave para o Nintendo Famicom, trazendo para o público jogos que se tornariam lendas, como a série Mega Man. Os jogos da Capcom estavam conquistando os lares e corações dos jogadores em todo o mundo com suas franquias e adaptações, como foi no caso do jogo da animação DuckTales. Esses primeiros passos pavimentaram o caminho para seu sucesso subsequente. A Capcom continuou a prosperar e, como o Nintendo Famicom estava em ascensão nos Estados Unidos, a empresa se estabeleceu ainda mais, expandindo seus horizontes para o mercado de consoles caseiros. Mas a grande virada do jogo aconteceu em 91, quando a Capcom lançou o lendário Street Fighter 2 nos fliperamas. Este jogo revolucionário não apenas estabeleceu um novo padrão para jogos de luta, mas também injetou nova vida na indústria como um todo. O Street Fighter 2 foi um divisor de águas que ressoou além dos fliperamas, indo parar nos cinemas com um filme live action estrelado por Jean-Claude Van Damme, séries de animes e até mesmo filmes de animação de longa-metragem. O sucesso do Street Fighter não se limitou apenas nos fliperamas e na TV, mas deixou sua marca nos consoles caseiros, começando com sua adaptação para o Super Nintendo, capitalizando efetivamente o impressionante histórico da Capcom com as plataformas Nintendo e em paralelo para plataformas da Sega, na época como o Mega Drive. Nesse período, a Capcom visava atrair aqueles que já haviam jogado Street Fighter nos fliperamas, para investir na versão de Super Nintendo e no Mega Drive de 16 bits.
Essa era uma estratégia que visava o Street Fighter, que se conectava com um público mais adulto, atraindo esse público para um espectro mais amplo, a fim de que esse público também consumisse o game nos sistemas caseiros de 16 bits, que na época muitos viam como algo infantil. O sucesso do Street Fighter contribuiu substancialmente para o crescimento mundial do Super Nintendo, tanto em vendas como em popularidade. Dada a trajetória e prosperidade da Capcom, alguém poderia se perguntar por que eles se aventuraram a desenvolver seu próprio console quando já tinham inúmeras empreitadas bem-sucedidas. A resposta provavelmente reside na busca contínua da Capcom por uma expansão inovadora de mercado. Mesmo à medida que prosperavam na indústria de desenvolver jogos para diversas plataformas, eles não podiam ignorar o caminho divergente tomado por uma empresa rival, a SNK, outra potência nos fliperamas, que nesse período estava traçando seu próprio caminho, criando simultaneamente tanto hardware quanto desenvolvendo seus próprios jogos como Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Showdown e King of Fighters, dando início a uma rivalidade incessante com a Capcom, especialmente no campo dos jogos de luta. Essa rivalidade se estendeu à tecnologia de consoles. Surgia então o novo console da SNK, o Neo Geo, que permitiu que os jogadores experimentassem a autêntica jogabilidade de fliperama em casa, estabelecendo um novo padrão para o mercado de consoles domésticos. Com isso, a Capcom embarcou na criação de sua própria plataforma de mesa de alta qualidade estilo fliperama, o Capcom CPS Changer, destinada a trazer a genuína experiência de fliperama para se jogar em casa. Este console estava intrinsecamente ligado às placas de fliperama CP System 1 da Capcom, à base de títulos como o Street Fighter 2. Apesar de seu lançamento limitado no Japão em 94, o CPS Changer visava replicar a experiência de qualidade de fliperama para uso doméstico. Ao contrário dos consoles tradicionais, o CPS Changer não abrigava a CPU principal e o software na unidade base. Em vez disso, cada módulo de jogo continha sua própria CPU, amplificador de áudio e componentes necessários para executar o jogo, atuando essencialmente como um adaptador que permitia que o software interagisse com uma TV e controles. Essa abordagem distingue o CPS Changer de seus contemporâneos. A tecnologia por trás disso envolvia um microprocessador personalizado da Capcom, que convertia visuais RGB em S-Video ou componente, que eram os padrões das casas do Japão na época. O CPS Changer era compatível com os controles do Super Nintendo, possivelmente devido a considerações de custo, já que muitos compradores em potencial já possuíam esses controles. Embora a Capcom tenha introduzido seu próprio controle exclusivo chamado Power Stick Fighter, alguns jogadores debateram a eficácia do esquema de controle. O CPS Changer e sua não popularidade pode ser atribuída a seu lançamento exclusivo no Japão, distribuído exclusivamente via correios e promovido por meio de revistas especializadas em games. O pacote original incluía o sistema, o Power Stick mencionado anteriormente e o Street Fighter 2 Hyper Fighting a um preço elevado. Os jogos subsequentes para o CPS Changer custavam ainda mais caro. Com a chegada dos consoles de 32 bits e avanços na tecnologia de fliperama, rapidamente tornaram o CPS Changer obsoleto, mas que deixou sua marca na história dos games, oferecendo uma versão perfeita do Street Fighter 2 para se jogar em casa no ano de 94. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Até mais!